Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente está se encontrando novamente para poder conversar um pouquinho sobre o conteúdo de geografia, trabalhar um pouco o segundo tópico que vocês têm na apostila de geografia, que fala sobre a conquista da América pelos europeus, tá ok? Então busquem lá a apostila de vocês, comecem a dar uma olhadinha no assunto, vejam lá os gráficos, as imagens, tá? Que a gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto agora, tá? Então, quando a gente fala em conquista da América, a gente tem que lembrar, tem que pensar logo quem foram os povos que fizeram essa conquista. Tá? Então, o continente americano, até o final do século XV, início do século XVI, nós não tínhamos um espaço chamado América. Esse espaço só foi denominado América a partir do processo da colonização feita pelos europeus. Então, a Europa era um continente que já era bastante desenvolvido, já tinha todo um processo de crescimento, de transformação de recursos em produtos, de comércio entre os países que fazem parte da Europa, e eles queriam sempre expandir esse comércio, queriam sempre trabalhar em busca de fortalecer o seu território. Então, com isso, a Europa saiu entre final do século XV, início do século XVI, houve um grande processo de colonização, onde vários países do continente europeu, como os portugueses, os holandeses, os franceses, os ingleses, os espanhóis, todos esses países que fazem parte do continente europeu, eles saíram em grandes expedições em busca de terras, em busca de espaços onde eles poderiam comercializar aqueles produtos que eram produzidos no continente europeu. O interesse, o objetivo deles nesse período era chegar a um espaço denominado de Índias, né, que era o espaço. Então, como eles erraram suas rotas e chegaram aqui na América, e quando eles se depararam com os povos indígenas, aliás, com os povos que moravam aqui, eles denominaram esses povos de índios, por ter pensado em chegar às Índias. Então, a partir daí, nós temos o continente americano e a partir daí nós temos os povos que viviam aqui chamados de índios. Até então, esses dois conceitos aí, eles não existiam, né? Não existia essa denominação, nem para os povos nativos, nem para esse espaço que hoje é ocupado, né, e que nós chamamos de continente americano, tá? Então, os europeus, eles já tinham todo esse processo de comercialização dos produtos. Então, já comercializavam entre eles, mas eles queriam expandir essa comercialização para outros espaços. Por isso, eles fizeram essas grandes expedições e se depararam com o espaço que hoje é chamado de continente americano. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que tem lá na apostila de vocês. Depois o texto coloca um pouco sobre esses povos que viviam aqui na Amazônia, que foram denominados no Brasil e no continente americano, que foram denominados pelos europeus de índios, tá? Então, esses povos nativos, não se tem a ideia, não se tem ainda uma precisão de quantos eram, qual era o número desses povos aqui na América, tá? Então, muitos historiadores dizem que chegava em torno de 15 milhões de povos nativos, né, que foram denominados de índios. Outros historiadores acham que chegava a 70, 80 milhões de índios, né, aqui no continente americano, quando os europeus chegaram. Mas necessariamente ninguém tem uma precisão, ninguém tem um número exato de quanto eram esses povos. Só estudos, né, e análise de uma possível contagem a partir desses números que nós temos, que foi apresentado aí para vocês. No século XVII, já um século depois da chegada dos portugueses, dos europeus, dos holandeses, quer dizer, dos países que fazem parte do continente europeu, nesse século já tinha praticamente todo o continente que hoje nós chamamos de América já era ocupada, né, pelos europeus. Então, houve todo esse processo de colonização. Os portugueses, os europeus, os franceses, os holandeses, eles chegaram aqui no continente americano e cada grupo de países ocupou um determinado espaço, né, e fez o processo de colonização.
tanto que o Brasil foi ocupado e foi colonizado pelos portugueses, tá? Então aí nós temos uma pequena introdução desse assunto que fala sobre a conquista da América. Vamos estudar ainda quem eram esses povos que viviam aqui. Em cada parte do continente americano, nós tínhamos diversas sociedades, diversos grupos nativos, né, que já tinham toda uma organização, já faziam parte de uma sociedade organizada. Então, eram os povos nativos, mas eles tinham as suas sociedades organizadas, tá? Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Vamos falar sobre os povos nativos do continente americano. Vamos falar como eles estavam localizados nesse espaço e como foi feito o processo de colonização dentro do continente americano e as transformações que o continente foi passando até chegar no momento atual que nós vivemos hoje, tá? Então, esse é o conteúdo do segundo bimestre de vocês, que eu fiz uma pequena introdução, e vocês podem pegar a apostila de vocês, dar uma olhada nesse conteúdo, dar uma lida aí nessa introdução. Vocês têm algumas imagens, alguns mapas que mostram todo esse processo de ocupação e de colonização feita pelos europeus no espaço que hoje nós denominamos de América. E quais foram as consequências de todo esse processo para os povos nativos que viviam aqui e que foram denominados de índios pelos europeus, tá, gente? Então, dê uma lida lá, marque aquilo que vocês não entenderam, pode ir lá no meu PV que a gente vai conversar, tirar as dúvidas de vocês, tá? Aproveitem, estudem, ocupe o tempo de vocês com estudo um pouquinho. Beijo, tchau!